Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que fizestes de nosso Pai São Bento preclaro mestre na escola do vosso serviço, concedei que, nada preferindo ao vosso amor, corramos de coração dilatado no caminho dos vossos mandamentos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, pobres servos e pobres servas da Divina Providência, a paz de Cristo. Meu nome é Dom Martinho do Carmo e eu sou monge e sacerdote aqui no Mosteiro da Transfiguração, na cidade de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Estou aqui aceitando o convite de ministrar algumas videoconferências em vista de vosso retiro espiritual. Esta série de reflexões em vídeo terá como título Transfigurados em Cristo, a contemplação do mistério de Cristo e o nosso próprio caminho de transfiguração. É com a imensa alegria que eu vos faço esta partilha, primeiro porque ela é sobre o mistério de Cristo que dá nome à nossa comunidade, Mosteiro da Transfiguração. E segundo, porque isso é um claro sinal de que nem as dificuldades, nem os flagelos que o mundo hoje enfrenta podem separar este contato fraterno que já dura tantos anos entre os pobres servos e pobres servas e os monges do Mosteiro da Transfiguração. Os pobres servos que tantas vezes já estiveram em nossa casa, e eu mesmo que já estive algumas vezes na casa das irmãs pobres servas em Farroupilha, por conta do encontro de formação de nossos oblatos que residem na Serra Gaúcha. Que Deus abençoe cada vez mais esta amizade entre nós. Como introdução a este retiro, gostaria de dizer que, dentre os mistérios da vida de Jesus, que são oferecidos à nossa contemplação e à nossa imitação, o mais deslumbrante deles talvez seja o mistério da transfiguração. Por quê? Porque a transfiguração é um mistério de luz, no qual Jesus é transfigurado em sua carne e, todavia, é também o anúncio profético das trevas e da paixão. Portanto, no mesmo mistério se harmonizam, se entrelaçam luz e trevas, que são aspectos tão presentes em nossas vidas. A transfiguração também é a visão de unidade entre ambos os testamentos, Antigo e Novo Testamento. Porque lá o Verbo de Deus, o Filho de Deus, Jesus, conversa com Moisés e Elias, testemunhas da primeira aliança, e dirige-se em seguida a 3 de seus discípulos, que são testemunhas da nova aliança. A transfiguração é ainda uma teofania trinitária, na qual o Pai pede aos discípulos que escutem seu Filho muito amado. Ora, essa escuta por parte dos discípulos só pode acontecer verdadeiramente se for no Espírito Santo. Os 3 evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, situam esta passagem do evangelho depois do chamado de Jesus a segui-lo e antes do segundo anúncio da paixão. No texto que vos enviei, existe uma tabela na nota de rodapé, onde eu coloquei diversas passagens importantes que estão harmonizadas, né, e justamente colocadas na mesma sequência nos 3 evangelhos sinópticos. Passagens que são importantes porque elas nos mostram o contexto do episódio da transfiguração. Mas aqui eu gostaria que vocês guardassem simplesmente 3 dessas passagens. A primeira, o chamado de Jesus a segui-lo, a própria transfiguração que vem em seguida, e por último, o segundo anúncio da paixão. Já no Evangelho de São João, como todos sabem, não existe uma menção do relato da transfiguração, mas existe a menção de uma voz que vem do céu, a voz do Pai, e que proclama a glória do Filho. Essa passagem está no capítulo 12 do Evangelho de São João, mais precisamente no versículo 28, onde podemos ler Deus falando: eu o glorifiquei e o glorificarei de novo, que poderíamos até, de uma maneira muito tranquila, interpretar
Eu o glorifiquei na transfiguração e o glorificarei de novo na ressurreição. É uma interpretação perfeitamente possível, visto que o evangelista São João, que escreveu essas palavras, é testemunha ocular da transfiguração. Mas essa proclamação da glória do Filho por parte do Pai, ela acontece depois também de três aspectos que estão presentes nos evangelhos sinópticos. Claro que aqui trata-se de uma visão muito particular do evangelista São João, como é de praxe, e porque ele é a águia, né, que enxerga totalmente mais longe, né, tem uma visão mais aguçada das coisas. E esses três aspectos são, primeiro, no próprio capítulo 12 do Evangelho de São João, versículo 23, nós temos um anúncio da paixão de Cristo, onde ele mesmo diz: é chegada a hora em que será glorificado o Filho do Homem. Logo em seguida, no mesmo capítulo 12, versículo 26, nós temos o chamado de Jesus a segui-lo. Quem quiser me servir, que me siga, e onde eu estiver, estará também meu servo. E por último, nós temos o anúncio da provação de Cristo no Getsemane, quando ele mesmo vai confessar, no versículo 27 desse mesmo capítulo 12, minha alma está angustiada. É aquela passagem onde Jesus soa sangue e água. Portanto, é já o início da paixão de Cristo e vem justamente antes do anúncio da glória do Filho feito pelo Pai. Portanto, mesmo sem relatar a transfiguração, também no Evangelho de São João, vemos essa estreitíssima ligação entre a glória do Filho, assim como aconteceu na transfiguração, e a paixão, a cruz de Jesus Cristo. É justamente essa relação entre a transfiguração e a Páscoa de Cristo que eu desejaria compartilhar convosco. E para refletirmos sobre o nosso caminho de transfiguração, eu gostaria de propor, no decorrer dessas conferências, uma reflexão a respeito da fé de São Pedro no Evangelho de São Mateus, capítulo 17, o Evangelho da Transfiguração. Essa seria a nossa proposta de itinerário espiritual. O nosso ícone sempre será Jesus Cristo. Mas São Pedro, nesse Evangelho da Transfiguração, pode ser para nós um perfeito guia espiritual. Pode ser o grandioso pregador deste itinerário espiritual que iniciamos. E um pregador que não ensina com palavras, como eu estou fazendo, mas que ensina com seu próprio testemunho. Sim, porque Pedro se assemelha muito a nós mesmos, mas ao mesmo tempo ele vai além, ele nos ultrapassa. Com São Pedro, nós podemos deixar a planície e subir a montanha da glória manifesta do Deus vivo. Aliás, essa simbologia de planície e montanha é muito comum na literatura cristã primitiva para falar justamente da vida espiritual. Subir a montanha é sempre subir ao encontro de Deus. Ficar na planície é sempre estar no dia a dia normal de seres humanos. Portanto, com São Pedro vamos sair da planície dos nossos medos, das nossas incertezas e subir para os cumes da fé iluminada pela visão de Deus. Com São Pedro vamos pouco a pouco deixar a planície, que é símbolo daquilo que nos é cômodo, nossas posses, nossos hábitos, nossos trabalhos, nossas afeições e gostos. E vamos então subir num caminho que às vezes é rude, que possui pedras soltas, íngreme, escorregadio, mas vamos encarar esse caminho, por mais difícil que ele pareça, porque estamos conscientes do nosso encontro com Deus. E lá, subindo a montanha, receberemos, na alegria e no amor, a revelação de um Deus que deseja dar-se a nós. Por isso, é necessário que nos preparemos para acolher cada vez mais profundamente em nossas vidas, ouvindo este Deus e deixando um pouco para trás as nossas próprias preocupações, as nossas prioridades, uma vez que isso é um retiro, e aceitando talvez até nos deixar empurrar para nos tornar atentos à sua voz,
para afinar o nosso discernimento com a ajuda do Espírito Santo que nunca nos faltará. Mas também com São Pedro será preciso aceitar que a revelação da glória de Deus, que aquele sensível encontro de um momento não dura muito. E que isso possa ser, mesmo que tenhamos caminhado tanto nesta vida, algo inesperado e passageiro. Um toque da graça que dura um simples momento, um instante. E por isso será preciso também para nós, assim como foi para os 3 discípulos na transfiguração, descer novamente para a planície. Então vejam, subir e sempre a necessidade de se descer. Já gostaria de adiantar que não existe nesse itinerário espiritual algo melhor e pior, como se subir fosse algo bom e descer fosse algo ruim. Não, não é isso. São dois aspectos absolutamente necessários na vida de todo cristão. Por que é necessário descer? Porque é exatamente lá na planície que se exerce a verdadeira fé, que segundo a carta aos Hebreus é a garantia dos bens que se espera, a prova das realidades que não se vê. Guardem bem isso. A fé é a prova das realidades que não se vê. Ora, subindo a transfiguração e contemplando, subindo o Monte Tabor e contemplando a face do transfigurado, não é necessário fé, porque já se está diante do Deus, de Deus revelado. Mas quando se desce, onde Cristo não está mais transfigurado, é que é preciso de fato exercer a fé de que aquele homem, na época ali dos discípulos, de fato era filho de Deus. São Pedro, por um momento, foi ofuscado pela glória manifesta lá no alto do Monte Tabor. E depois a luz se dissipou. Mas, se a luz se dissipou, se lhe foi preciso enfrentar o acontecimento igualmente inimaginável da paixão de Jesus, do seu mestre, do seu amado, se ele devia em seguida, inclusive, conhecer as provações do seu ministério, as provações do seu próprio martírio, jamais as trevas voltaram a fechar-se completamente diante de si. Porque a fé é justamente essa lâmpada, essa luz na estrada que nos permite realizar a travessia entre a descoberta de Deus, que um dia nos colocou neste caminho, no vigor dos primeiros passos, e a clara visão, que acontecerá no final de nossa peregrinação na Jerusalém Celeste, que é a cidade que não precisa do sol ou da lua para a iluminar, pois a glória de Deus já a ilumina e sua lâmpada é o Cordeiro, conforme nos ensina o livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 23. Portanto, que a lembrança da transfiguração também ilumine as noites, os vales de lágrimas que enfrentamos em nossas vidas. Por isso, esses dois movimentos são absolutamente fundamentais na vida espiritual. Subir o monte, descer o monte. Subir o monte para contemplar o transfigurado. Descer o monte para acreditar, para exercer e testemunhar a nossa fé diante de nossos irmãos. A experiência de São Pedro na transfiguração do Senhor vem nos lembrar que a fé é uma graça, a fé é um dom de Deus, que nos é feito precisamente para que a lembrança desse Deus, dessa luz divina, ilumine as trevas do nosso cotidiano, as trevas dos nossos corações e nos permita, desde já, vislumbrar a eternidade futura que nos espera. Pois, como diz São Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, agora vemos em espelho e de maneira confusa, mas depois veremos face a face. Também me foi solicitado para este retiro, durante o período que eu preparava, que falássemos um pouquinho a respeito dos padres do deserto e os seus apoftegmas. Os apoftegmas dos padres do deserto são breves sentenças, diríamos hoje uma espécie de ditado popular,
uma série deles que foram proferidas a partir do século III por estes homens e algumas mulheres também do deserto, que foram e esses escritos começaram a ser codificados por escrito a partir do século V. Portanto, eles existiam desde o século III, mas a partir do século V, aquilo que era a tradição oral começou a ser colocado por escrito para gerações posteriores. E foi justamente foram transmitidos para a posteridade. Daí o seu nome. Apoftegma é a junção de duas palavras. Apo, do grego, que significa vindo de, e ptegomai, que é o verbo dizer. Assim, nós poderíamos traduzir o termo apoftegmas por palavras vindas dos padres do deserto. Os apoftegmas, essas breves sentenças, não possuem um caráter especulativo, como era, por exemplo, a teologia escolástica na Idade Média. Os apoftegmas são o livro da experiência. E se eles forem considerados como tal, eles tornam-se algo de uma riqueza inigualável. Isso porque, de certo modo, os apoftegmas são a matéria-prima a partir da qual se constituiu toda a espiritualidade dos séculos posteriores. Os apoftegmas parecem ser pensamentos espontâneos, mas na verdade eles são fruto de uma lenta reflexão, de uma lenta germinação no silêncio do deserto. Eles possuem inclusive um fortíssimo caráter moral, porque eles nos ensinam a melhor amar a Deus, muitas vezes por meio da fortificação da nossa vontade. Cada apoftegma, cada texto é um instrumento pedagógico que nos guia para uma melhor conduta cristã. E estando dentro do contexto de um retiro espiritual, gostaria de apresentar-vos, em primeiro lugar, 3 belos textos de um dos meus autores favoritos, Evagrio Pontico e o seu conceito de teologia. Em sua obra O Tratado da Oração, Evagrio Pontico nos diz o seguinte: aquele que reza em espírito e em verdade não glorifica mais ao Criador a partir das criaturas, mas é a partir de Deus mesmo que ele louva a Deus. Por trás desse texto de Evagrio Pontico, nós encontramos a ideia que ele tem sobre oração. Na verdade, ele reconhece que existem 2 tipos de oração. A primeira, onde a pessoa se serve das belezas das criaturas e da criação para louvar o Criador, assim como nos diz o Catecismo da Igreja, que por meio da criação é possível chegar a Deus. E isso Evagrio chama de contemplação natural, porque justamente é a partir da natureza. E existe uma segunda forma de oração que só acontece no silêncio do coração, porque é lá, no silêncio do coração, que o Espírito Santo vem orar em nós, que o Espírito Santo vem louvar a Deus em nós. Então, é o Espírito Santo Deus que ora, que conversa com o próprio Deus. É a isto que Evagrio chama de teologia. Theos, a palavra que refere-se a Deus, e logos, a junção das 2 palavras, que pode ser tanto palavra ou pensamento. Então, o Espírito Santo, que é Deus mesmo, vem orar em nós. Essa é, para Evagrio Pontico, a teologia, a oração verdadeiramente contemplativa. Na mesma obra, no Tratado da Oração, Evagrio Pontico ainda diz o seguinte: se tu és teólogo, orarás verdadeiramente. E se tu oras verdadeiramente, és um teólogo. Assim, para Evagrio Pontico, um teólogo é justamente aquele que chegou à teologia. Ou seja, teologia para ele é justamente o termo que define a contemplação de Deus. Este que atingiu a teologia, portanto, é alguém que ora, que reza verdadeiramente. Numa outra obra, chamada Ad Monachos, ou Para os Monges, Evagrio Pontico ainda diz essa sentença: teólogo
é aquele que repousa sobre o peito do Senhor. E o peito do Senhor é o conhecimento de Deus. Há uma expressão bastante importante nesse pequeno texto, que é repousar sobre o peito. Essa expressão é uma clara referência ao Evangelho de São João, mais precisamente ao discípulo amado, que na última ceia repousou a cabeça sobre o peito de Jesus, conforme lemos no capítulo 13 do Evangelho de São João, versículo 25. João reclinou a cabeça sobre o coração de Deus. Assim, para nós monges, seguindo esta tradição de Evagrio e dos apoftegmas, fazer teologia não é, de forma alguma, fazer discursos, fazer especulações a respeito de Deus. Pior ainda, não é fazer faculdade. Por mais que isso seja também muito necessário e fundamental. Mas, para os padres do deserto e particularmente para Evagrio Pontico, fazer teologia não é falar sobre, mas sim falar com Deus. Escutá-lo com os ouvidos do coração e contemplá-lo com os olhos da alma. É neste sentido de teologia, enquanto oração contemplativa junto ao coração do Senhor Jesus, que eu gostaria de iniciar esse retiro. E como acontecerá este retiro? Segundo a proposta que me foi feita, cada palestra será composta de 4 partes. A primeira parte será uma reflexão teológica, no sentido de Evagrio Pontico, para contemplar a face de Cristo, onde trataremos unicamente da pessoa de Jesus Cristo. A segunda parte será uma proposta de Lectio Divina, contendo a leitura de um versículo do Evangelho da Transfiguração segundo Mateus, mais uma meditação do mesmo, deixando para que cada um de vós, posteriormente, faça as demais etapas da Lectio Divina, a oração e a contemplação, em vossos momentos de oração pessoal. A terceira parte será uma exposição de um tema de espiritualidade monástica presente nos apoftegmas dos padres do deserto. E por fim, a parte mais curta, será uma oração do dia, indicada conforme o tema do dia, finalizando a conferência. E como proceder após o término da conferência? Eu fui informado de que será proposto para os senhores e as senhoras 4 momentos de oração durante o dia. Assim, a minha sugestão é de que, no primeiro momento de oração, se faça uma leitura e meditação com a reflexão teológica, contemplar a face de Cristo, que é proposta para o dia. No segundo momento de oração, pode ser feita a Lectio Divina pessoal, lendo-se novamente o versículo do Evangelho da Transfiguração indicado para o dia, junto com a meditação proposta, e completando-a, eventualmente, com a vossa própria meditação pessoal e com os demais passos da Lectio Divina, a oração e a contemplação. Para ir mais longe, há ainda também indicada uma passagem bíblica complementar ao tema do dia. O terceiro momento de oração, eu sugeriria a leitura e a meditação dos apoftegmas do dia, confrontando-os com a vossa vida espiritual odierna e, talvez, com a atual realidade de vossa vida consagrada. Seria uma proposta de exame de consciência, talvez, que é sempre bom fazer dentro de um retiro espiritual. E no quarto e último momento de oração do dia, eu sugeriria, a partir da oração do dia que vos é indicada, que vós vos deixasseis levar pelo Senhor a um lugar à parte. Pode ser Capela do Santíssimo Sacramento, ou diante de uma imagem da Mãe de Deus ou do Santo Patrono, diante de um ícone, o jardim, enfim, um lugar à parte, para simplesmente, por alguns minutos, estar a sós com o Senhor para lhe dizer: Senhor, é bom estar aqui. Passemos então à nossa primeira reflexão, ao nosso primeiro tema deste primeiro dia de retiro. Se dissemos que subir e descer são movimentos importantes para a alma no seu itinerário espiritual,
É claro que a própria montanha, a qual se sobe e se desce, não pode passar despercebida de nossa reflexão. Leiamos a princípio o relato da transfiguração no Evangelho de São Mateus, ou pelo menos os seus 2 primeiros versículos. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nos detenhamos um momento nas primeiríssimas palavras deste Evangelho. 6 dias depois. Esta missão cronológica, que está em São Marcos e em São Mateus, e infelizmente ausente da proclamação litúrgica, ela nos convida a pensar em Moisés subindo a montanha do Monte Sinai no 7º dia. No capítulo 24 do livro do Êxodo, versículos 15 a 16, lemos que, quando Moisés subiu, a nuvem cobriu a montanha. A glória do Senhor permaneceu sobre o Monte Sinai, e a nuvem o cobriu durante 6 dias. No 7º dia, 6 dias depois, o Senhor chamou Moisés do meio da nuvem. E assim como naquela ocasião, Moisés foi acompanhado por Arão, Nadab, Abiú e os 70 anciãos de Israel, da mesma forma, Jesus tomou consigo 3 de seus discípulos, Pedro, Tiago e João. Depois, Moisés também foi, de certa forma, transfigurado pela glória do Senhor. No capítulo 34 do livro do Êxodo, versículo 29, lemos que, quando Moisés desceu da montanha do Sinai, trazendo nas mãos as 2 tábuas da aliança, ele não sabia que a pele de seu rosto resplandecia, porque ele havia falado com o Senhor. E em ambos os episódios, Deus havia se manifestado a Moisés na nuvem, tanto em Êxodo 24 quanto em Êxodo 34. É bem verdade que Moisés e Elias são personagens que o Antigo Testamento apresenta pessoalmente favorecidos por Deus em teofanias ocorridas no Monte Horebe e não no Sinai. Como, por exemplo, o capítulo 33 do livro do Êxodo, onde o Senhor passa com sua glória e Moisés é escondido na fenda do rochedo. Ou no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, onde Elias vê a presença do Senhor na brisa suave do vento. Mas é bem provável que os evangelhos sinópticos tenham redigido o relato da transfiguração pensando não nas teofanias do Horebe, mas sim na teofania do Monte Sinai, onde Moisés recebe, após 6 dias, as tábuas da aliança. Porém, essa interpretação meramente sinaítica da transfiguração não esgota todo o seu sentido. Porque essa simbologia dos 6 dias é também a simbologia da semana cósmica do Gênesis, aquilo que os gregos chamam de hexameron, ou seja, os 6 dias em que o mundo é criado. A transfiguração, ocorrida 6 dias depois, no 7º dia, corresponde então ao Shabat, ou, segundo Lucas capítulo 9, versículo 28, corresponde ao 8º dia, o Shabat dos Shabats, um símbolo da própria vida eterna. Neste ponto do Evangelho, a expressão 6 dias depois prefigura então o dia da nova criação, que acontecerá efetivamente na ressurreição de Cristo. Em seu comentário sobre o Evangelho de São Mateus, Orígenes, outro de meus autores favoritos, nos dá a seguinte interpretação dos 6 dias. Diz ele: se, portanto, alguém dentre vós quer que Jesus o tome consigo e o faça subir a alta montanha, julgando-se digno de contemplar em lugar à parte a sua transfiguração, que supere os 6 dias, não vendo mais o visível, não amando mais o mundo e o que ele contém, não tendo mais nenhum desejo terreno, quer dizer, nenhum desejo relativo ao corpo, à riqueza, à glória
e a tudo o que por natureza arrasta e atrai a alma para longe das coisas superiores e divinas. De fato, quando alguém tiver superado os 6 dias, no sentido que acabamos de precisar, celebrará um novo Shabat, regozijando-se na alta montanha de ver Jesus transfigurado diante de si. Portanto, veja como aqui a gente liga justamente aquele sentido de teologia que Evagrio Pontico nos falava. É um comentário exegético, mas há uma implicação direta na vida espiritual do fiel. Para Orígenes, só é possível contemplar a transfiguração depois de passar pelos 6 dias. E esses 6 dias simbolizam justamente a superação daquilo que é do mundo, daquilo que o mundo contém. Então, superar os 6 dias seria superar os desejos terrenos, os desejos relativos ao corpo, à riqueza, à glória mundana, a tudo aquilo que nos separa de Deus. A transfiguração, portanto, acontece no término da subida à montanha e no término da semana cósmica, dos 6 dias da criação, que simboliza no espaço e no tempo os graus da vida espiritual. Os antigos gostavam muito de numerologia. Eles sempre colocam 6 dias, qualquer coisa relativa a número nas Sagradas Escrituras, como sendo etapas, graus, estágios da vida espiritual. E somente aqueles que escalaram essa alta montanha, que eles chamam de teognosis, né, no sentido dos graus da vida espiritual, né? Teognosis seria teos, Deus, gnosis, conhecimento. Teognosis seria o conhecimento de Deus. Então, somente aqueles que escalaram a alta montanha do conhecimento de Deus, não importa se essa montanha se chama Tabor ou Carmelo, somente esses é que podem ver Jesus transfigurado. Somente aqueles que veem a Jesus, não segundo a carne, mas segundo Deus mesmo, é que o veem verdadeiramente transfigurado. Sobre isso continua a dizer Orígenes. Se queres ver a transfiguração de Jesus diante daqueles que subiram a alta montanha, em lugar à parte, com ele, olha para este Jesus dos evangelhos, que não é mais compreendido segundo a carne, ou seja, de forma simplista, mas que é proclamado e contemplado sob a forma de Deus, segundo o seu ensinamento. Porque são os que subiram a montanha que veem Jesus transfigurado, e não os que ficaram lá embaixo. Portanto, ver Jesus é ver a sua divindade, não ver segundo a carne, mas ver pelo segundo Deus. É ver a sua glória, é ver o invisível. Mas quem é que consegue ver Jesus? Somente aqueles que, segundo Orígenes, se despojaram das obras das trevas e se revestiram com as armas da luz. Que já não são filhos das trevas ou da noite, mas se converteram em filhos da luz. Somente esses é que podem ver a glória resplandecente do Filho do Homem, pois ela permanece invisível para aqueles que veem Jesus somente segundo a carne. Isso nos dá a ideia de um esforço não brutal, mas constante. É uma boa metáfora da fé? Não exatamente, pois isso só nos indica a parte do homem, que apenas pode é exatamente isso
é apenas nos dispor para receber o dom de Deus. É exatamente isso que acontece com Moisés em Êxodo 34. Ele sobe sozinho, mas é o Senhor que vem a ele e lhe revela o nome de amor sob o qual ele deseja ser conhecido e invocado. Se a maneira de caminhar na fé nos despoja e pode nos conduzir a renúncias que às vezes são difíceis, ela também nos cumula. E nos cumula além daquilo que podemos imaginar. Passemos então ao nosso momento de Lectio Divina sobre a fé de São Pedro no Evangelho da Transfiguração. Neste primeiro momento, nos detenhamos unicamente no versículo 1 do capítulo 17 do Evangelho de São Mateus, mais precisamente nas palavras: Jesus os levou para um lugar à parte, sob uma alta montanha. Das características, um dos eixos do Evangelho segundo São Mateus é apresentar para o leitor Jesus como um novo Moisés, aquele que traz a nova lei do amor. Assim, quando São Mateus relata a transfiguração de Jesus à frente de Pedro e de seus companheiros, ele o faz em termos e segundo um modelo inspirado nos relatos do Êxodo, como acabamos de ver. Pois várias vezes no livro do Êxodo é dito que Moisés parte ao encontro do Senhor, e toda vez que isso acontece, ele sobe uma montanha. Será que isso é simplesmente uma maneira humana de se falar, que faz com que espontaneamente coloquemos Deus mais alto do que nós, portanto, no céu? Sim, é verdade, sem dúvida alguma, mas é muito mais do que isso. Porque o simples fato de subir uma alta montanha nos diz alguma coisa sobre o modo de caminhar na fé. Subir uma alta montanha supõe deixar o que está na planície, concentrar-se no que está no cume. Subir uma montanha nos dá uma ideia de esforço, não brutal, mas constante. Será que o alpinismo é uma boa metáfora da fé? Não exatamente, porque isso só nos indicaria a parte que cabe ao ser humano. E a única coisa que podemos fazer é apenas nos dispor para receber o dom de Deus. Ora, mas é exatamente isso que Moisés faz no livro do Êxodo, capítulo 34. Ele sobe, e sobe sozinho, por si mesmo. Mas é o Senhor que vem a ele, é o Senhor que lhe revela o nome de amor sob o qual ele deseja ser conhecido e invocado. Se a maneira de caminhar na fé, subindo uma montanha, nos despoja e pode nos conduzir a renúncias que às vezes são difíceis, ela também nos cumula, muito além daquilo que podemos imaginar, da ternura transbordante de nosso Deus. Passemos então à terceira parte dessa nossa reflexão com os apophthegmas dos padres do deserto. O primeiro tema de vida monástica que gostaria de vos apresentar é o silêncio. Os apophthegmas são palavras de sabedoria que nos conduzem ao silêncio, ao mistério, à contemplação. Há coisas que os apophthegmas nos dizem, mas também há coisas que eles não nos dizem. Eles nos dão palavras, mas também supõem silêncio. Por exemplo, Cristo, nos apophthegmas, quase não é mencionado, e nem a Virgem Maria. Mas isso não quer dizer que os padres do deserto não os amassem. Quase não se fala nos apophthegmas sobre contemplação, quase não se fala do amor de Deus, da vida sacramental, da vida litúrgica. Além do mais, estes antigos monges têm um certo pudor que lhes faz ocultar não somente as suas práticas exteriores e visíveis, mas mais ainda
tudo aquilo que é secreto em sua vida espiritual e em suas relações com Deus. Mas às vezes nós podemos adivinhar um suave raio de luz em suas palavras, como no caso deste apoftegma de Abba Pambo. Ele diz que Teófilo, arcebispo de Alexandria, vai um dia ao deserto de nome Sétia. Os irmãos que estavam lá reunidos pediram a Abba Pambo, que era, digamos assim, o abade, o superior daqueles eremitas. Então os irmãos pediram a Abba Pambo que ele dissesse algumas palavras ao bispo que veio visitá-los para edificá-lo. Mas Abba Pambo responde: se ele não está edificado com o meu silêncio, não estará edificado com as minhas palavras. Deus nos perdoe de dar uma resposta como essa a um bispo que veio nos visitar. Com certeza não é uma boa ideia. Mas nós devemos entender que o que Abba Pambo quer dizer aqui é que se o arcebispo busca edificação, que ele faça como nós, monges, que buscamos edificação de Deus mesmo no silêncio. Que ele não procure as minhas palavras, pois certamente as palavras que ele ouvir do próprio Deus no silêncio de coração serão infinitamente melhores. Em vários outros apoftegmas existem menções propositais a um silêncio, porque estes homens do deserto sabiam muito bem o valor que o silêncio tinha para eles. O silêncio é uma defesa contra a vanglória, não querer ser famoso, não querer ser conhecido, não querer ser buscado, né, e até confundido com o próprio Cristo, né, por falar bem, né, por ser uma pessoa muito espiritual, mas muito mais do que isso, do que uma mera defesa contra a vanglória, o silêncio é a condição que nos permite falar com Deus e ouvir o próprio Deus. Portanto, há silêncios os quais é preciso levar em grande consideração. Que este apoftegma sirva para exame de consciência, né, para verificarmos como que vai o silêncio na minha vida pessoal, na vida da minha comunidade. De fato, não existe vida espiritual sem silêncio, porque é no silêncio, nós falamos há pouco de Elias, no livro dos reis, primeiro livro dos reis, que justamente ele ouviu a voz de Deus na brisa suave, não no trovão, no fogo, na tempestade. Que isso também seja verdade nas nossas realidades de vida religiosa, pois certamente isso será um benefício para toda a igreja. E terminamos finalmente com a nossa oração do dia. Deus de ternura e de piedade, rico em graça e em misericórdia, vós me levastes para um lugar à parte, nesta vocação, neste ministério, e me fizeste subir esta alta montanha da consagração religiosa ou do ministério sacerdotal, no desejo de me comular com a vossa presença. Vós que quereis revelar-se a mim, não permitais que a dificuldade da subida me desencoraje. Fazei, Senhor, desde já, sentir que sois um Deus bondoso, meu amigo. Vós que sois meu Deus e meu Senhor, que me chama constantemente para junto de vós e quereis incessantemente saciar-me com vosso amor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo encontro.